Doutor Sexo Vitor Metaforando. Na linguagem corporal profissional na sedução. Não tem como, a gente tem que ver, a gente tem que ver. E olha com quem eu tô aqui, com a presença ilustre do Vitor, do canal Metaforando. Vitor, se apresenta caso alguém desse universo ainda não te conheça. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você não tá no canal Metaforando hoje. Olha aí. Tô no canal Nerd Sedutor por quê? Hoje eu convidei, tô aqui pra participar do Metadata Podcast. Um episódio muito refinado. Eu recomendo muito. E a gente vai trocar Isso é recente? Deixa eu ver de quando. Um ano, é mais ou uma menos. ideia hoje, que era um tema que a gente já queria trazer aqui. Então, se você gosta desse tema... E não funcionou o microfone dele, né? Deu erro na gravação. Tá pegando no microfone do Se você Metaforando. gosta desse crossover aqui, já deixa o like. Tem que bater recorde de like. Esse crossover aqui tem muito conteúdo pra apresentar pra vocês. Opa. E hoje eu quero falar pra vocês como usar a habilidade de linguagem corporal na sedução. Porque eu Fique com as sempre costas disse retas. que uma das minhas melhores qualidades Olha, como você sedutor viu, né? na sedução. Porque Ó. eu sempre disse Oh. que uma das minhas melhores qualidades como sedutor é a habilidade que eu tenho de ler os sinais, interpretar os sinais quando a garota tá afim do cara, ou quando o cara tem uma linguagem corporal que não tá sendo condizente ali com o que ele quer apresentar pra garota e demonstrar valor através disso. Esse foi um dos motivos que fez tu estudar isso também, Foi, né? cara. Não, no começo eu tinha muito problema pra conversar com mulheres lá, com Nunca beijou uma garota. No começo. meus 14 anos de idade, era bem travado. Tipo assim, vai fazer trabalho na escola e fica... Sei. Cara, Nunca era eu. beijou. Então, assim, a linguagem corporal me ajudou muito na comunicação, mas principalmente no relacionamento, né? Com outras pessoas e Nunca inclusive com outras beijou uma- mulheres, cara. Tinha muito medo de abordar mulheres. Lá no começo, lá atrás, cheguei a estudar PUA, Pickup Artist. Ai, não! Nunca beijou uma garota. Não. Os mundos se uniram, cara. Os mundos se uniram desde o princípio. Será que eles sempre foram o mesmo mundo? Puta que Isso foi lá pariu. pra 2008, 2009, muito tempo atrás. Mas, assim, de forma resumida, tive uma situação, lá com meus 14, 15 anos, tava passando por vários problemas, Ai, conta. excesso de peso, bullying, tinha repetido de ano, meus pais estavam se separando, era treta em casa todo dia. Tava com aquela cabeça, assim, bem negativa. É. E acabei entrando numa friend zone sem perceber. Eu entrei na friend zone sem... Era amigo de uma garota na minha sala, crendo que era um início de Ah, não, é a mina do banheiro de novo? Ô, o cara não vive uma vida sem a mina do banheiro? um relacionamento. Claro que uma péssima interpretação da minha parte, né? A garota tava vivendo a vida dela normalmente. Quem tava ali iludindo, vamos dizer assim, quem era um alucinado era eu. É, alucinado. Chegou perto do final do ano, meu aniversário, ela falou assim, viu, faz um aniversário na sua casa. meu Cara. A gente assistiu, eu me recuso. A gente assistiu aqui 5 centímetros por segundo. Eu acabei de gravar um vídeo sobre isso. A gente tá vendo o tempo todo. Os vagabundos que tem uma... Não é o seu caso, metaforando, tô falando, né, vagabundo metafórico. Que tem uma decepção amorosa e passa o resto da vida encafurnado, vivendo apenas em prol daquilo. Olha só, aquilo ali aconteceu, tal coisa, nunca mais vive. O cara vive com essa história a vida inteira, cara. Festa, O cara agora é você, metaforando. O cara, mas quando eu disse vagabundo, é o vagabundo metafórico, não o vagabundo metaforando. Deixando claro aqui, eu estou com sorriso só porque as duas palavras são parecidas, mas não tem nada a ver, realmente. O cara tá do meu lado, eles podem certificar disso. aproveita que tem piscina. Eu falei, pô, se ela tá recomendando, acho que ela quer alguma coisa comigo, né? É um sinal. É um sinal, o rei das expressões faciais. Marcamos a meu festa, ela Deus. falou, posso levar uma amiga? Eu Nunca falei, pode. beijou Ela uma chegou umas 2 garota. horas atrasadas com um cara, passou o resto da festa no banheiro com esse cara. Eu falei, acho que agora eu tô precisando entender melhor esse... Olha isso, cara, realmente é uma coisa que traumatizou, galera. Deixa eu mandar um papo pra você aqui. Você que tem trauma da sua vida, a vida continua depois das coisas que acontecem. Trauma desse tipo, né? Traumas que é uma coisa muito maior a ser trabalhada. Se você não beijou uma garota em um momento, esquece! Esquece! Ela tá cruzando o trem de Tóquio e tá se casando. E você tá andando por aí, ó. Você deixou de beijar a menina da praia. Você tá aí estudando programação no seu quarto, só estudando, só trabalhando. Não tá vendo a vida. Beijando outras bocas, dando sorrisos. Enquanto ela tá indo se casar, cruzando o trem.
Os sinais. Aí, Essa leitura de sinais, cara, ela não é só importante no início, né? Sim. No decorrer do relacionamento também é muito importante. A gente tava conversando aqui nos bastidores. Pra quem não viu, eu já fiz um vídeo analisando o que você interpretou ali do seu relacionamento atual, né? Como você Ô, por que os dois estão estralados nesses vídeos aqui? fez um vídeo Olha o analisando zóio. o que você interpretou ali do seu Agora é o relacionamento zóio do outro. atual, né? Ó, Como você salvou o seu relacionamento utilizando a linguagem corporal, né? A linguagem dos sinais e tal. E eu também uso com a minha noiva algumas ferramentas, digamos assim. Ferramentas de manipulação. Funciona muito, mas eu uso com minha noiva ferramentas de manipulação. algumas ferramentas, digamos assim. Ferramentas de manipulação. Funciona muito, mas hoje eu queria te convidar pra gente falar a questão da linha base. Porque é uma coisa que eu vejo que tu ensina muito nas tuas análises ali de quando acontece um caso na mídia, tu sempre cita a linha base. Eu queria que tu explicasse pra galera que tá assistindo o que é linha base e como a gente pode, depois a gente vai falar como a gente pode. A linha base, você pega um primer, certo? E você passa aqui, ó. Uma linha que faz um pouquinho de contorno pra cá e outra aqui na linha da testa, que você vai utilizar como base pra depois espalhar o primer e passar o restante da maquiagem. Não tem dificuldade. Pra identificar os sinais. Resumidamente, linha de base é o comportamento padrão da pessoa, a forma padrão como ela se comporta Eu acabei de inventar, não faço ideia se é assim que se... de maneira não verbal. Linha de base é um termo que pode ser aplicado para qualquer situação. A gente tem, por exemplo, linha de base de comportamentos humanos, linha de base de comportamento animal, linha de base de comportamento não verbal. Inclusive, linha de base é um conceito muito utilizado na terapia, né, na psicoterapia. Padrão comportamental de alguém que você está ali observando, investigando, analisando. No caso não verbal, significa o quê? As pessoas têm linha de bases para determinadas coisas. Então, por exemplo, quando você está com seus amigos, você tem uma linha de base comportamental diferente. Geralmente, algumas pessoas ficam mais tímidas quando estão com os amigos, se sentem mais à vontade, fazem mais piadas, falam mais alto, coisa que não falariam quando estivessem sozinhos. Então a gente tem várias linhas de base que podem ser associadas a estímulos discriminativos. Por exemplo, você tem um estímulo: estou sozinho e vou conversar com uma garota. Oi, chat. Usando meu primeiro salário do Ô, estágio louco! aqui. Abraço a todos. Tô rindo muito aqui nessa pseudociência. Ô, louco, Joe. Brigadão. Um grande abraço pra você. Espero que você esteja aproveitando aqui. Eu posso ter uma linha de base X, mais tímida, mais faladora. Se eu tô com estímulos amigos, isso pode ser variado. Então existem várias, cada pessoa tem várias linhas de base de acordo. Calma, eu me perdi na parte de falar sozinho aqui. Que podem ser associadas a estímulos discriminativos. Por exemplo, se eu tenho estímulo: estou sozinho e vou conversar com uma garota, eu posso ter uma linha de base X, mais tímida, mais faladora. Se eu tô com estímulos amigos, isso pode ser variado. Então existem várias, cada pessoa tem várias linhas de base. Por que a pessoa bota nos nomes difíceis umas coisas de, tipo, coisa básica, assim, tipo... linhas de... Não. Base de acordo com a situação que ela tá vivendo ali. O contexto influencia bastante a linha de base, mas via de regra é uma forma padrão de se comportar. Por que isso é interessante? Quando você vai avaliar um comportamento, fazer uma avaliação de desonestidade, é por meio da análise da linha de base que você chega no que a gente chama de quebra da linha de base ou desvio da curva. Que é o seguinte: você está analisando uma pessoa, você está lá conversando com ela, né, ou no interrogatório, num compliance, né, numa auditoria de compliance, eu tô lá fazendo uma avaliação. E a pessoa está respondendo perguntas, por exemplo. A pessoa é suspeita de ter roubado dinheiro da empresa. E aí chegam perguntas assim: seu nome? Fulano de tal. A pessoa responde desse jeito: fulano de tal. Quanto tempo você trabalha? Com certeza, o roubo de uma empresa vai ser solucionado vendo a linha de base e não de qualquer outro tipo de dado dentro da empresa. Aqui. 8 anos mais ou menos. Qual é a sua área? Eu sou da área de TI. Não sei o quê. E o dinheiro que tava lá? Não fui eu. Não peguei. Tem uma Mudou a linha de quebra, base. uma quebra na linha de base. E essa quebra é interessante pra gente. É em cima dessa quebra que a gente começa a levantar suspeitas. Pô, por que a pessoa teve essa quebra? Mentiu? Ficou muito ansiosa? Ficou nervosa? Sabe quem é? Não sabe? Sabe? Refluxo. A pessoa ia falar, aí teve um... refluxo. Só tá receosa? Então é em cima da quebra que você pensa assim: alguma coisa aconteceu ali. E isso adaptando agora pro contexto que eu ensino aqui no canal, que é a questão da sedução, de você analisar os sinais de quando, por exemplo, alguém tá afim de você. Você acha que pode utilizar a linha de base nessas situações? Por exemplo, uma garota, o cara quer saber se uma garota tá afim dele. Tá. E ele quer saber isso baseado num comportamento da garota quando tá na presença dele. Então a gente pega algumas ferramentas básicas de avaliação de afinidade não verbal. Por exemplo, prosêmica. Distância é utilizado para comunicar interesse. Então aquilo que me interessa, aquilo que me agrada, aquilo que me deixa... mas se estiver sentado na mesa que é equidistante, a mesa de... Sabe aquela mesinha do McDonald's que não tem como mexer a cadeira?
antigo isso, né? Não tem mais. Satisfeito, eu tenho uma tendência a me aproximar. Essa ciência, inclusive, é pesquisada por Edward T. Hall, né, um grande antropólogo, desde a década de 70. Então, aquilo que eu tenho interesse, eu tenho uma tendência a me aproximar corporalmente, né, fisicamente. Por exemplo, eu tenho interesse de uma pessoa, eu tenho uma tendência a sempre me projetar na direção dessa pessoa. Imagina a linha de base de uma garota. Eu tô observando ela e eu vejo que ela se comporta de uma maneira tal. Ela sempre mantém uma distância de algumas pessoas. Só que quando eu tô na presença dela, ela tem uma tendência a vir um pouco mais perto de mim. E aí, quando chega outro cara, ela dá uma afastada. Mas quando sou eu, ela se aproxima de novo. Isso é uma quebra da linha de base dela. A linha de base dela é distância X, comigo é uma distância um pouquinho menor. Não necessariamente ela está afim de você, mas ela pode ter algum interesse, ela pode se sentir confortável na sua presença. É um início. É um início de alguma coisa, exatamente. Ah, legal. E aí, baseado na linha de base, você analisar o... Pô, mas assim, sinceramente, até pra quem nunca beijou uma garota, não sei se é uma grande novidade você percebeu. Bom, os padrões de comportamento do contato visual, talvez. Sim. Quanto tempo a pessoa sustenta o olhar também. Entonação vocal. Então, vamos falar de fluxo verbal, antes de falar de entonação vocal. Uma tendência, quando a gente gosta de algo, é interagir ao máximo. Então, assim, o ser humano ele tem uma tendência a querer guardar mais informações sensoriais. Então, pode ver, tudo que a gente gosta, a pessoa que a gente gosta, a gente quer o quê? A gente quer... Quando você tá solteiro, você quer beijar. Mas por que você quer beijar? Porque você quer criar uma impressão sensorial daquela pessoa com o seu paladar. Isso eu não sabia. É sobre o cérebro humano. Pesquisa, por exemplo, o homúnculo... Oi? A gente quer... Quando você tá solteiro, você quer beijar. Mas por que você quer beijar? Porque você quer criar uma impressão sensorial daquela pessoa com o seu paladar. Isso eu não sabia. É sobre o cérebro humano. Pesquisa, por exemplo, o homúnculo de Penfield, que é um modelo somatosensorial do cérebro. A boca e as mãos e as regiões genitais têm muitos sensores de resposta, por isso que você quer interagir com essas partes do corpo. Ah, não é eu quero ver, eu quero... É tipo um zumbi do Last of Us? Que tá conectando os fungos que tá dentro da boca? ver como é que eu quero ver. Ah, eu quero ver, deixa eu ver como é que é. Aí já vai pega o pegar. negócio na mão. Então imagina assim, falando de fluxo verbal, uma tendência Ué, eu peguei porque eu quero ver o negócio mais próximo. é interagir mais com aquilo que eu gosto. Se entrar numa pauta que eu não gosto, a tendência é que eu fique como? Ah, legal, monossilábico. Claro. Pô, começou a falar de um filme que eu gosto, de um super-herói que eu gosto. Opa, não sei o que e tal. Então, controle de fluxo verbal é interessante. Imagina que a pessoa, ela sempre é monossilábica com outras pessoas, responde de forma mais seca, e aí com você o papo vai um pouco mais longe. Ela manda ali, por exemplo, se a gente estiver falando presencialmente, imagina que ela fala um pouco mais com você. Ou digitalmente, imagina que para as outras pessoas ela manda uma mensagem e para você ela mandou 3, 4. Isso já é uma quebra da linha de... Pô, mas isso pode ser tão oposto, isso aqui pode ser tão oposto, num nível tão assim... Você pode simplesmente gostar da pessoa e ter, tipo, mais vergonha de falar com ela, por isso você fala pouco. Quanto mais você gosta dela, mais você fala pouco. Porque vocês ainda não têm essa proximidade, por mais que você queira ter essa proximidade. E, tipo, é muito fácil isso ser o oposto do que ele tá falando. de base Interessante. Tem um caso que eu até mencionei num vídeo, até que tem a participação da Paula, que é o seguinte. Você tá numa roda de pessoas. Por exemplo, a garota conta uma piada ou fala alguma coisa engraçada. Ela vai buscar a resposta da expressão facial da pessoa que ela mais tem interesse, porque é a resposta mais importante. Por exemplo, a garota contou uma piada. A gente tá numa roda. Depois que ela terminou de contar essa piada, ela olha pra mim. Isso pode ser um sinal de que ela estaria interessada na minha resposta, então ela tá preocupada com o que eu vou pensar do que ela acabou de fazer. Pode. Existe uma coisa chamada facial feedback, que é justamente isso, né? O feedback facial. A pessoa quando tá muito ansiosa, que a pessoa pode ficar ansiosa num contexto de paquera, qualquer uma das duas pessoas, o homem ou a garota, pode ficar ansioso, tanto a expectativa da aproximação corporal, do beijo, etc e tal. Uma tendência é, pelo feedback facial, tentar entender o que a outra pessoa tá sentindo. É uma tendência natural do ser humano. Então, por exemplo, tô dando em cima da menina. Uma tendência natural que eu faça uma abordagem, dê um toque nela, faça um toque neutro, alguma coisa, e na sequência eu olho pro rosto dela. Então, esse comportamento da pessoa fazer uma piada e já olhar, buscar o seu olhar, pode ser um facial feedback, sim. Eu quero ver se a piada teve graça. E galera, pra vocês verem como todo esse conhecimento aqui, todo esse conteúdo é importante, porque isso vai te auxiliar na tomada de decisão. Quando você tá dando em cima de uma garota, por exemplo, e você ali não tem, por exemplo, a habilidade do Vitor, ou até... Você que por acaso não tem a habilidade do Victor ainda para beijar Nunca uma beijou garota, uma garota. aí é outra coisa. Se tivesse... um pouco da minha, de ler esses sinais, você tem que fazer testes. Aí entra essa questão da aproximação. Você se aproxima um pouco. Se a garota permitir a sua aproximação, isso pode ser um feedback ali de que ela tá confortável e que ela permite a sua aproximação. Tem um negócio legal que o pessoal da análise não verbal chama de marcador de texto ou âncora não verbal. Lá vamos O que é nós, âncora mais com um. um gesto. Então, por exemplo, você não escala, né, pensando numas
sequência de comportamentos, você não escala o beijo do 0 pro beijo. Claro. Geralmente. Mas geralmente passa um caminhozinho. Então tem umas pessoas do não verbal que eles fazem o que a gente chama de âncora, que é o quê? Exatamente o que você falou, o cara faz um teste. Então ele fala assim, bom, eu vou tocar no braço, que é a zona neutra. Eu vou tocar no cotovelo. Vou continuar conversando, né? Você não vai ficar assim... Sim, sim. Não é gênio. De maneira sutil. Você tá aqui conversando, então, fulana, cara, tu não sabe. Cara, muito boa essa piada. Agora Exatamente. o toque, ele é um pouco mais longo. Você não perceber nenhum afastamento corporal, nenhum gesto, nada. Quer dizer que toque, ele é um... você tá aqui conversando, então, fulana, cara, tu não sabe. Cara, muito boa essa piada. Agora o toque, ele é um pouco mais longo. Se você não perceber nenhum afastamento corporal, nenhum gesto, nada, quer dizer que é daqui pra frente. Sim. Entendeu? Então isso é chamado de âncora não verbal. Eu vou ancorando até eu ter a aproximação final. Tá, e muitos caras me perguntam, tá, como fazer, como desenvolver essa habilidade de perceber bom, né? sinais. Eu gosto, eu não sou um perito como você, mas eu gosto de ensinar muito o conceito de presença, de você prestar atenção nos detalhes, sabe? De você tá ali tentando racionalizar mesmo o que tá acontecendo, porque os caras, eles se perdem às vezes. Então, observa o comportamento da garota e vê como ela se comporta com você. Teria mais alguma dica pra quem quiser se desenvolver na questão de ler melhores esses sinais? Cara, tem um conceito fundamental que eu sempre passo pra quem é meu aluno, quem já faz meus cursos, que é um conceito inicial chamado de Gathering Information. Angariar informação. Esse O conceito que eu chamo de gathering information. Um conceito de... conceito, eu acho que assim, você não precisa ser perito facial, linguagem corporal, nem nada, pra colocar em prática. Gathering information, por exemplo, cara. Eu tô aqui parado, sentado, conversei com o cara um baita de um tempo. O que eu poderia falar dele? A cor da roupa já diz muito sobre você, qual o tipo de roupa que você tá usando, uma roupa de marca, não é uma roupa que tá nova, tá gasta, tá em bom uso, como é que tá o cabelo, se foi penteado, se tá de qualquer jeito, o tipo de pulseira que ele tá usando, o tipo de anel, tem um detalhe escuro. Então isso é gathering information. Você não precisa ser especialista em linguagem corporal, porque construir, tomar decisões é com base em informação. Então, para eu tomar a decisão de vou abordar ou não, eu preciso de informação. Então, prestar atenção, cara, angariar informação. Qual é o contexto? Ela tá próxima do bar, tá sozinha, chegou sozinha, tá com amigos. No Endgame, Essa eu não que é um curso imaginava. que eu lancei recentemente, a gente fala muito sobre isso, sobre você analisar o ambiente, você ver como a garota tá. Eu já vi você... Pô, gente, mas é básico de sobreviver com qualquer tipo de coisa, não precisa ser de amor, de... Olha o ambiente, você tá de dia, tá de noite, tá numa padaria, tá num... falando em alguns vídeos E também. aí chama de gathering information, sobreviver. Gathering information. De se ela é a líder do grupo, se ela não é a líder do grupo. Isso é Isso é importantíssimo. muito importante. E muitos caras me perguntam É importante ele é líder do grupo? também se Estão fazendo trabalho de faculdade? esse tipo de análise de comportamento pode ser pela internet também. Pode? Eu garanto que pode, porque Com eu até certeza. vou te contar uma história. Mas não é análise não verbal. Não é análise corporal? Como é que pode ser pela internet? Ah, ela é streamer. Que Tá bom. antes de começar o meu canal, eu joguei poker na internet. Poker Stars? Poker Stars. Ah, da hora. E eu aprendi, eu tenho vários amigos meus que são profissionais no poker, assim, Show. até um amigo meu, assim, toda semana ele posta um print lá que ele ganhou $3 mil num torneio lá, e ele ganha muita grana mesmo. E eles me deram alguns livros pra eu estudar, e nesses livros Poker entra a Tells? questão, agora eu não vou lembrar os nomes. Mas falava sobre os tells do poker? Não, falava sobre linha base também, linha de basicamente padrão de comportamento, Quebra. padrão de aposta. Legal. E Que é aí- uma quebra de linha de base. E eu falava pras pessoas e muitas pessoas não acreditavam, porque muita gente, por causa dos filmes e por causa do que falam, pensam que, Só se estiver na mesa. só se estiver na mesa eu vou conseguir descobrir as cartas que a pessoa tá usando na internet, né? Porque eu vou estar lá na minha poker face, eu vou estar analisando lá, meu Deus, agora. Tem uma questão também do padrão de comportamento de apostas. Eu usei muito isso no poker, que é quando o cara fugia do padrão de aposta, tinha alguma coisa ali, ou ele tava com a carta muito boa, ele queria extrair muito valor daquela aposta, daquela jogada. Então eu tenho certeza também que dá pra fazer essa análise de Ou ele tava com a carta muito boa, ou ele tava com a carta muito ruim. As duas possibilidades estavam na mesa. comportamentos pela internet, né? Sim, cara, aí é, de novo, né, quando a gente tá falando do digital, você tá trabalhando com 3 canais, que é o SVC, é o Style of the Verbal Message, né, que é o fluxo verbal, voz e conteúdo da mensagem verbalizada. Você tá trabalhando com esses 3 canais. Imagina se um padrão de fluxo verbal na internet seria padrão de mensagens, a frequência de mensagens e a intensidade de mensagem. Então imagina que a pessoa te manda, ela tem um hábito de você, oi, tã, ping-pong, uma mensagem pra uma mensagem, uma pra uma. De repente a pessoa mandou 3 compridas, isso é uma quebra da linha de base. E outra, É porque ela tava cagando, ela teve mais tempo de uma mensagem, não ironicamente. Não ironicamente.
Tem estilos, né? O conteúdo da mensagem verbalizada. Eu, por exemplo, sei que a minha esposa me responde de um jeito. Quando ela chega do trabalho dela, ela tem uma tendência de me responder de um jeito. Hoje a gente mora junto, né? Mas quando a gente tava noivo, tipo assim, ela chegava em casa e falava, olha, tal coisa, tal coisa. E um dia ela simplesmente chegou e falou, eu falei assim, e aí, amor, tudo bem? Como é que foi? Ela, oi, tudo. Aí eu peguei e mandei pra ela e falei assim, fala aí, o que aconteceu que você tá puta da vida? Eu até coloquei isso no Instagram na época. Ela falou assim, como assim? Você sabe disso? Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O cara é o Meruem É o Meruem do sexo. Ai, meu Deus. Ai. Agora, não poderia ser que ela tava ocupada? Poderia. Eu sei que ela tava ocupada. O importante é você notar o padrão Sim. a quebra do padrão, mas Sim. não que você vai conseguir descobrir o que era. E entra uma variável muito grande, né? Eu convivo com a minha esposa, mesmo quando era noiva, eu convivo muito mais do que com a garota que você tá conversando, que você vai querer sair. Então, Entendi. por exemplo, eu sei que o bravo dela seria 8. E E o ocupado dela seria tô agora não ocupada. posso. Exatamente. Entendi. E por isso que é importante você fazer a captação dos sinais e entender muito bem. Por isso que eu digo, interajam cada vez. Quanto mais vocês tiverem informações, o quanto mais você interagiu, quanto mais testes você fizer, mais informações você ter, mais material você vai ter para trabalhar. Sempre, sempre. Mais informação equals mais sucesso. Vitor, Metendo inglês aqui, cara. Metendo inglês pra parecer chique. valeu, acho que esse valeu. bate-papo foi demais. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não tá inscrito no canal dele ou no canal de podcast dele, eu vou aparecer lá, conversando, trocando uma ideia sobre vários assuntos. Foi demais. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Vitor. Valeu. Pô, eu preferi o Metaforando quando ele jogava de Jax e era top 1 do servidor, viu? Porra, quando ele jogava de Jax era foda. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.